A chamada pauta verde está na ordem do dia. O tema está presente em reuniões e fóruns por todo o mundo. Não é diferente aqui na Câmara. A importância da pauta verde não se restringe apenas aos aspectos ambientais, mas também tem repercussões significativas na economia e na qualidade de vida das pessoas. Investir em energias limpas e renováveis, por exemplo, não só reduz a emissão de gases de efeito estufa, mas também cria empregos, impulsiona a inovação tecnológica e reduz a dependência de fontes de energia não renováveis e poluentes. É por conta de todos esses aspectos que essa pauta, que busca o equilíbrio entre o progresso econômico e a preservação ambiental, é das mais importantes para este ano legislativo que está começando. Eu sou William França e para entender quais são os projetos importantes aqui na Câmara e quais devem ser efetivamente aquelas prioridades, vamos conversar agora com a deputada Socorro Neri, do PP do Acre, e Nilton Tato, do PT de São Paulo. Deputados, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Deputada, eu vou começar com a senhora. Antes, porém, eu queria fazer um registro aqui em nome da equipe da produção do programa e de toda a TV Câmara, de solidariedade ao povo do Acre. Eu vou aqui ler uns números. Obrigada. O número de moradores atingidos pelas enchentes na capital Rio Branco, o interior já ultrapassa 26 mil pessoas. Do total de 22 municípios, 19 estão em estado de emergência. E lá na sua cidade, que a senhora já foi prefeita, Rio Branco, a capital, sim, o Rio Acre está na sua segunda maior marca, 17 metros e 72 centímetros, o maior desde o monitoramento feito em 1970. Perfeito. Então, isso é um impacto que tem a ver com essa nossa conversa aqui, não é isso? Tudo a ver com a nossa conversa aqui. O Acre sofre já de forma repetida, enchentes, tanto nos rios quanto nos igarapés, e alcança o estado inteiro. Mas isso tem se tornado mais frequente e de forma mais intensa, mais forte, e evidentemente que acarretando prejuízo para muito mais pessoas do que se fazia antes. Apesar de todos os esforços de construção de casas longe das margens de rios, mas ainda assim, essa cheia agora que está do Rio Acre, a se considerada a segunda já maior cheia que aquele rio já enfrenta, está alcançando já muitos bairros da capital e já atingiu 18 outros municípios acreanos. E sem falar, para exatamente caracterizar o que a gente vai aqui discutir, há um mês, coisa de um mês, nós estávamos passando por seca no Rio Acre. Faltava água e agora tem uma abundância. Exatamente. Que não tem esse controle sobre ela, Então isso está se tornando muito mais frequente. Eu vou começar a nossa conversa com ela, continuando. A senhora foi prefeita de Rio Branco no Acre, então a senhora conhece bem essa situação. E para contextualizar para os nossos telespectadores, a senhora é titular da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui na Casa, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Transição Climática Justa, da Transição Climática Justa, e vice-presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. Perfeito. Com todas essas responsabilidades associadas ao seu mandato aqui na Casa, como é que a senhora vê essa questão de pauta verde que a gente vai tratar aqui? Quais são depende do ponto de vista ou dos interesses, cada um defende, óbvio, um foco. Mas na sua visão, dentro dessas suas responsabilidades aqui, quais são as pautas importantes para este ano legislativo aqui, por favor? A agenda verde, ou a pauta verde, eu penso que ela se coloca hoje na mesma importância de discutirmos, por exemplo, dignidade humana, porque nós vamos falar de projetos de leis que são fundamentais para a manutenção da espécie humana na Terra. Quer dizer, já não dá mais para a gente seguir essa linha ou aceitar, nem como razoável a linha do negacionismo, que nega, de fato, as mudanças climáticas e a necessidade de urgentemente estabelecermos regulação, políticas públicas para fazer exatamente a descarbonização da economia, a descarbonização dos modos de produção e, portanto, de fato, garantir que, na ótica da justiça social e da justiça econômica, termos a população mundial caminhando na direção, de fato, de uma economia verde. Então, penso, assim como o deputado Nilton Tato, nós temos muitas convergências, e eu tenho aprendido muito com ele aqui na Câmara dos Deputados, nesse primeiro ano de mandato, que foi em 2023, quando criei essa frente, de que nós temos hoje urgência. E há aspectos, por exemplo, questões são fundamentais. A Câmara debateu ano passado sobre o mercado de carbono,
O Senado já havia também regulamentado. A Câmara recebeu o projeto do Senado, fez profundas alterações, devolveu esse projeto do mercado de carbono para o Senado e certamente voltará novamente para a Câmara. Mas é um ponto fundamental. Não é solução, não é? Mas é um passo importantíssimo que nós precisamos dar para exatamente incentivar a manutenção da árvore em pé, né? Incentivar o não desmatamento. E aí nós temos outras ações, como por exemplo, né, deputado Nilton, questões relacionadas a energias renováveis, que hoje a Câmara está debatendo, e penso que esse ano esse é um assunto fundamental dentro dessa pauta verde. Nós temos os combustíveis também, né, os chamados combustíveis do futuro, que também a Câmara dos Deputados está debatendo, na sequência irá para o Senado, mas é um assunto também urgente. Há um aspecto que envolve, inclusive, essa discussão que nós estamos vivendo no Acre e que o Brasil todo também tem vivido, né? Cheias também em outros estados, seca também, e ao mesmo tempo extremas, né? Essas mudanças extremas que o sul do país, né? O centro, o sudeste, também nordeste, nós na Amazônia, né? Estamos vivenciando, que também diz respeito, que é um projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, relacionado à adaptação às mudanças climáticas, agora está no Senado, o Senado já aprovou na Comissão de Meio Ambiente, portanto, há uma discussão também relacionada a licenciamento ambiental, e eu acho que a gente tem aqui boas conversas, né? Bons assuntos para debatermos. A gente vai fechar um pouquinho melhor cada uma dessas pautas que a senhora elencou com propriedade. Deputado Nilton, seja bem-vindo ao Câmara Debate. E eu sempre gosto de fazer uma pequena explanação da biografia para que o telespectador saiba por que o senhor está presente aqui, né? É importante saber da sua competência e a associação ao tema. O senhor foi coordenador do Instituto Socioambiental de São Paulo e da Comissão Externa do Fórum Mundial da Água, é titular aqui na Câmara da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, suplente na Comissão Especial de Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde e preside a Frente Parlamentar Mista Ambientalista. Também tem muitas atribuições e responsabilidades com o tema que a gente está discutindo aqui agora. Seja bem-vindo. E quais são as suas, do seu ponto de vista, quais são as nossas pautas verdes prioritárias para esse ano? Primeiro, agradecer, William, de estar novamente aqui no Câmara em Debate. É um prazer enorme estar junto aqui com a colega deputada Socorro Neri, e que chegou aqui e pegou firme esse debate da agenda ambiental. Eu estou, evidentemente, já no terceiro mandato. E eu fico feliz, porque agora também na Câmara a agenda ambiental ela vem com bastante força. Fico feliz também e celebro que no próprio governo, o Executivo também tem trabalhado o enfrentamento da crise climática. Hoje não só na caixinha do Ministério do Meio Ambiente, então a gente tem a principal agenda do enfrentamento da crise climática, da transformação ecológica no Ministério da Fazenda. Nós, ambientalistas, jamais imaginávamos, alguns anos atrás, que o BNDES tivesse como um foco principal a transição ecológica também para os seus financiamentos. Mas eu tenho ainda aqui na Câmara, apesar de a gente ter esta pauta, que a maioria dos parlamentares ainda não acreditam, de fato, concretamente, nas mudanças climáticas. Apesar da gente já estar assistindo esses eventos climáticos, como vocês já colocaram aqui. Mas, de qualquer forma, é uma pauta que veio para ficar e ela precisa ser encarada no Brasil como uma pauta de oportunidade. Então, quando a gente fala na transição energética, poucos países no mundo têm as potencialidades que o Brasil tem, do ponto de vista tanto dos biocombustíveis, pela sua extensão territorial, pela qualidade do seu solo, de sua agricultura, quantidade de sol, do ponto de vista da energia solar, de vento, né, da energia eólica. Então, a gente tem potencialidade que outros não têm. Por isso, então, nós precisamos encarar o desafio que está colocado de descarbonizar a economia, diminuir as emissões de gases de efeito estufa, como talvez uma grande oportunidade para o Brasil, né, nesse sentido. Mas, por isso que é importante esses projetos que a deputada Socorro Neri já relacionou, nós precisamos
olhar com carinho aqui, porque nós temos projetos que estão avançando no debate na Câmara e no Senado, numa perspectiva que não dialoga com a preocupação do enfrentamento da crise climática. Por exemplo? Por exemplo, eu vou citar aqui. Nós aprovamos, por exemplo, no ano passado, a lei dos agrotóxicos. Ele é um projeto que incentiva a usar cada vez mais a química e que resulta, além dos problemas de saúde ambiental, ela resulta também em mais emissões de gás de efeito estufa. Nós aprovamos também, por exemplo, o marco temporal. E aí o marco temporal não reconhece o papel que os povos indígenas e as terras indígenas têm na manutenção da biodiversidade e da floresta em pé. O presidente Lula vetou várias partes desses projetos, volta para cá, provavelmente, não sei se nós vamos conseguir manter os vetos, né? Então, só para dizer. Me preocupa, por exemplo, que a lei maior, podemos dizer assim, a lei mestre, né, a lei mãe da área ambiental, que é do licenciamento ambiental, que já foi aprovado na Câmara, que está no Senado, ela pode ser uma legislação que vai completamente contrário a toda aquela preocupação que a gente tem do ponto de vista da agenda ambiental, do libera geral. Tem um outro aspecto, retrógrada. Tem um outro aspecto que se discute já nos bastidores, e eu quero alertar aqui que provavelmente, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter um retrocesso enorme, que é a função social da propriedade. Com base na função social da propriedade, é que nós temos lá a obrigatoriedade de ter também a função ambiental da propriedade. Que está atrelado, por exemplo, àquela questão das margens que devem ser respeitadas, a quantidade de mata nativa. Eu tenho a minha não é propriedade, isso? eu posso fazer o que eu quiser nela e não me preocupo com aquilo que vai impactar para a sociedade, para o planeta, para a biodiversidade, com o vizinho. Tá? Então isso pode ser talvez um dos maiores retrocessos, porque tudo aquilo que a gente conquistou do ponto de vista da legislação ambiental, tá? Ele é assegurado lá no artigo 225 da Constituição. E também no artigo que garante lá a função social da propriedade. Então, só estou pegando esse exemplo. Para fechar só esse bloco, que a gente está assistindo aí os impactos já dos eventos climáticos. E aí, por isso que a gente, quando a Socorro Neri coloca lá a frente parlamentar dela, o enfrentamento da crise climática, e aí coloca a palavra justa, é que se a gente fizer um levantamento lá em Rio Branco, tá? De repente você não sei qual que é a população negra em Rio Branco, mas isso eu estou falando assim em várias cidades. Você tem o percentual da população negra. Quando você pega aqueles que estão em área de risco, de inundação ou de lugar de desmoronamento, a percentual da população que está ali, da população, é maior, inclusive, do que a percentual da população negra. Percentual de população negra que estão em área de risco. Então, a gente mostra também que o impacto, né, da crise climática, ela também tem esse componente racista por isso. Então, não há, só para fechar isso aqui, não há possibilidade da gente discutir a agenda verde se a gente não enfrentar a questão da desigualdade no mesmo patamar. A gente precisa enfrentar os dois aspectos no mesmo patamar, senão a gente não resolve o problema também ambiental e nem o problema da desigualdade. Queria aproveitar toda essa fala do deputado aqui e saber a sua opinião. Porque a sua frente ela tem esse aposto justa, né? O senhor, eu estou vendo aqui que na concepção dela é da defesa dos direitos e proteção de todas as comunidades afetadas, considerando o indivíduo, em especial aqueles mais vulneráveis que o senhor havia falado, né? Esse é um aspecto que, assim, de fato salta, né, aos olhos, é visível. Né? Se observar Rio Branco mesmo, a minha cidade, onde eu fui prefeita, que conheço bem, né? Que está muito atingida pelas enchentes agora, tem sido atingida fortemente por esses eventos climáticos extremos. Mas quem são os atingidos? Né? São as pessoas que moram nas periferias da cidade, os ribeirinhos, os indígenas, exatamente aqueles
que tem muito mais dificuldade de depois conseguir recompor a sua vida, reorganizar a sua moradia, os seus móveis, a sua produção. Eu estou recebendo muitas fotos, né, e conheço a realidade de produtores da agricultura familiar que estão perdendo já os seus produtos, né, a sua produção. De modo que, assim, quem são os mais atingidos? No nosso país e no mundo, né? São os mais pobres, e os mais pobres são geralmente pretos, pardos. Isso, né? se repete lá em Rio Se Branco? repete, a nossa realidade é essa. Nós temos mais de 60% da população de Rio Branco considerada, que se autoconsidera parda, né? Temos também que se consideram pretos, temos indígenas, mas nós temos certamente, muito visivelmente, né, nessa organização também geográfica da cidade, essas pessoas estão colocadas, assim como estão no Rio de Janeiro, como estão em outras grandes cidades brasileiras, né? Na nossa também tem essa realidade. Quem são os que mais são afetados, né? E normalmente essas famílias são compostas, são chefiadas por mulheres, na sua grande maioria também lá no nosso estado, de modo que a mulher é a pessoa parda, preta, né, indígena, ribeirinha, pobre, os mais afetados pelas mudanças, por essas consequências, né, das mudanças climáticas, e por isso eu coloquei como foco mesmo, para a gente não perder de vista, transição climática justa na nossa frente. Eu lembro quando eu fui conversar com o deputado Nilton Tato, assim que cheguei aqui ano passado, para a criação dessa frente, ele abraçou, estimulou, incentivou, porque, veja, nós estamos ali colocando uma situação de justiça climática, de discutir de fato. A transição climática é urgente, fazemos essa transição para uma economia descarbonizada, não é? Mas nós não podemos deixar ninguém para trás. É preciso garantir que seja feito sob a ótica da justiça social e econômica. Não é? Por favor. Eu queria dar aqui até alguns exemplos de coisas que a gente vem debatendo aqui dentro. Tá? Por exemplo, a deputada Socorro Neri citou aqui o projeto do carbono, que pode ser uma oportunidade, tá, para o Brasil, e pode ser uma oportunidade para aqueles que querem recuperar a área degradada ou para aqueles que querem manter a floresta em pé. O Brasil é responsável por cerca de 3, 4% das emissões de gás de efeito estufa. Somente 15% das emissões do mundo está relacionado ao uso da terra. Mas 70% das emissões do Brasil, dos 3% que o Brasil é responsável do ponto de vista planetário, 70% está relacionado ao uso da terra, portanto, o modelo de agricultura. Tá? E a agricultura não aceitou assumir compromissos nesse debate do carbono. Né? Percebe? Isso por quê? Eu estou falando isso porque é um debate que nós precisamos enfrentar aqui dentro do Congresso Nacional. Tinha preocupação por parte, inclusive, do governo, de que todos os setores da economia precisariam fazer a sua parte. Mas aqui dentro, evidentemente, que a Frente Parlamentar da Agropecuária tem uma força muito grande aqui dentro do Congresso Nacional. Então, quando eu falo que uma parcela dos parlamentares aqui dentro são negacionistas com relação às mudanças climáticas, é porque, concretamente, eles não aceitam fazer as mudanças necessárias para não assumir compromissos. Então, peguei isso. A mesmo debate nós vamos fazer aqui, que é uma oportunidade que se coloca para o Brasil, por exemplo, o debate dos bioinsumos. Tá? Então, debate dos bioinsumos, para a gente ter uma alternativa ao uso da química, dos agrotóxicos, dos fertilizantes químicos. Tá? E assim diminuir as emissões. E as dependências, né? Também. E as dependências também. Tá? E ali, né, vem a proposta, né, de novo, as grandes corporações ditando o que é que deve ser o projeto, e acaba tendo muita força aqui dentro, e onde a gente quer valorizar também a agricultura familiar, que é onde a gente também enfrenta, né, a desigualdade, né, para você ter uma transição ecológica, podemos assim, de todas as cadeias produtivas, mas que seja justa. Como é que a gente inclua? Como é que a gente enfrenta a questão da desigualdade? Então, são exemplos de projetos concretos que nós precisamos debater a partir dessa perspectiva. E ficar alerta, porque, embora não tenha essa rotulagem de
projeto da pauta verde, ele é uma pauta, vamos aqui aproveitar é uma pauta marrom, né? Ela compete ali e atrapalha um pouco. Se a gente não tomar cuidado, a gente não descarboniza a economia, e mesmo naquilo que a gente consegue avançar um pouco, de diminuir as emissões, a gente continua mantendo a mesma estrutura de desigualdade de um dos países mais desiguais do mundo. Então, e nós temos, talvez, neste momento, neste século, por exemplo, o século XXI, que a questão do debate da crise climática, ela bate com tanta intensidade e com uma necessidade que a ciência coloca, que tem que ser trabalhada, né, de forma emergencial, né, ela pode ser talvez um momento oportuno para o Brasil se a gente enfrentar esses dois desafios ao mesmo tempo. Eu queria perguntar para a senhora, dentro desse rol dos assuntos estritamente verdes, vamos assim dizer, e esses outros tantos que o deputado Tato aqui trouxe, na sua visão, se a senhora tivesse que abraçar um projeto, qual é o projeto? Eu quero muito esse ano, pela frente parlamentar, né, que presido, trabalhar mais a questão da educação climática. Nós estamos destacando que na educação ambiental é preciso, urgentemente, ter um foco para a educação climática, né? De modo que esse será, sem dúvida, tema novamente de audiências públicas, de projeto de leis que vamos apresentar. Eu tenho também observado com muita atenção, que considero urgente termos no país, né, diretrizes, como esse projeto de lei aprovado aqui na Câmara dos Deputados e que está no Senado, diretrizes para a elaboração de planos locais de adaptação à mudança do clima. Inclusive, assim, eu digo isso com muito orgulho sempre, que quando prefeita de Rio Branco, em 2020, nós elaboramos um plano municipal de adaptação às mudanças climáticas. E esse plano da capital do Acre até hoje o único plano da região norte, né, e que tem servido de base, foi feito com apoio do IPAM, do Instituto de Pesquisa da Amazônia, tem servido de base para o próprio Ministério do Meio Ambiente, e eu observo com alegria de que o projeto de lei que nós aprovamos na Câmara e que está no Senado, ele traz as diretrizes que nós já trabalhamos naquele momento, porque trabalhamos utilizando metodologia aceita internacionalmente, já testado em 8 países, né? Então esse é um tema que já faz, né? É um tema que já faz parte da minha trajetória. É pena que o prefeito que me sucedeu engavetou, não deu a menor importância, não tomou conhecimento, enfim, não deu sequência, não implementou o plano e nós estamos lá vivendo hoje, novamente, de forma repetida, né, um evento extremo que poderia muito bem estar sendo já mitigado. Mas é um passo, pelo menos já tem alguma proposta, já foi pensado sobre isso. Tem proposta, né? E agora nós vamos, eu vou para lá agora, próximo, nós vamos reunir com entidades locais, né, relacionadas ao meio ambiente, vamos conversar com o prefeito, vamos fazer esse movimento. Há uma possibilidade, há uma eleição municipal, né? Tudo pode acontecer lá. É preciso discutir esse tema, isso, né? E eu queria fazer a mesma pergunta que fiz a ela para o senhor. Dos projetos, qual é o projeto que o senhor gostaria de encapar? Mesmo que não seja possível, mas qual é o seu projeto para 2024? Eu vou ficar, inclusive, nesse aí, porque esse que cria a Política Nacional de Mudanças Climáticas, ele é um guarda-chuvão. E é um projeto que eu apresentei ele em 2015 aqui, deputada Socorro, que está lá, já aprovado na Câmara, que está lá no Senado. Sim. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de uma reunião com a ministra Marina Silva, então o próprio governo também está trabalhando essa política nacional, evidentemente atualizada, porque em 2015 a gente nem tinha esse conjunto de informações que a gente tem hoje sobre a crise climática. Tá? Evidentemente ele pensa, né, dentro do plano nacional, as políticas de mitigação, de adaptação dos entes federativos, no âmbito nacional, nos estados, nos municípios, enfim, tá? Acho que é um plano mãe, podemos dizer assim, tá? E ele incorpora, evidentemente, essa perspectiva também que coloca da oportunidade. Mas também nós vamos ficar atentos, porque este ano nós vamos trabalhar a regulamentação da reforma tributária. Então a gente conseguiu, de certa forma, no debate da reforma tributária no ano passado, incorporar lá o conceito da sustentabilidade, né? Da saúde, da sustentabilidade ambiental, né? E que agora vamos ver, né? Porque é onde você vai definir, né,
que tipo de atividade econômica, que tipo de produtos que você taxa mais e aqueles que têm incentivos econômicos, tá? Porque agora colocar na prática essa proposta. É na prática a gente dizer, olha, entendeu? Esse tipo de atividade aqui emite mais gases de efeito estufa, né? Provou, né? Então, esse aqui não pode ter incentivo por parte das políticas públicas, incentivo financeiro. Ah, esse aqui é o que emite menos, né? Esse aqui é uma agenda, né? É uma correção de rumos, de repente. Isso, né? Porque eu acho que esse é o debate, e isso é... Via reforma tributária. Isso é o que determina, entendeu? Por onde é que você mobiliza o conjunto da sociedade. Evidentemente tem vários outros projetos que a gente podia dizer aqui, mas estou falando assim como questões importantes que mobiliza a sociedade, os governos, a iniciativa privada, né? Então, que a gente precisa levar com... A própria Comissão de Meio Ambiente, ano passado, nós aprovamos, né, um projeto do deputado Nilton Tato, eu fui relatora, para a Agenda 2030 no Brasil. Né? Temos lá outros relatórios que eu apresentei, inclusive, para a questão mesmo de decretar a emergência climática. No Acre, agora, recente, estiveram lá a ministra Marina Silva, o ministro Valdez Góes, tratando, né, com o governo local e parlamentares e a sociedade os problemas que nós lá estamos enfrentando, onde a ministra aponta que vai decretar a emergência climática, né, em todos os municípios do Acre. E nós, exatamente na Comissão de Meio Ambiente, tem um projeto de lei tramitando, eu sou relatora e eu espero que seja colocado em pauta logo que a gente retome agora o trabalho das comissões, né? Porque ele vai exatamente disciplinar como é que essa emergência deve ser decretada, em que caso, que ainda não há regra. Isso. Exatamente. O assunto rende, acho que mais uns 2 ou 3 programas, mas lamentavelmente nosso tempo se encerrou. Para as considerações finais, eu vou inverter e vou encerrar com o senhor. A senhora, as considerações finais sobre esse tema, rapidinho, por favor. De fato, cada projeto desse que nós aqui mencionamos, cada uma dessas questões, ao mesmo tempo que nós consideramos que elas são vitais para que termos no país, né, de fato, políticas públicas, de fato, foco direcionado para fazer a descarbonização da economia, para, de fato, garantir que façamos mesmo a transição climática, ao mesmo tempo nos traz preocupação, porque nós vimos que em construções anteriores, ano passado, por exemplo, do mercado de carbono e de outras legislações, ao invés de termos avanços, acabamos tendo retrocessos, né? Então, é uma constante luta que a gente deve travar e sempre observando. Uma vigilância constante. Uma vigilância constante, né? E, infelizmente, não há ainda esse comprometimento de deixar de lado questões ideológicas, opiniões, e olhar para o que a ciência nos aponta, que são esses dados, né, apresentados de que nós precisamos, sim, urgentemente, garantir a manutenção da temperatura em no máximo 1,5 graus centígrados. Agradeço a sua colaboração. Deputado Nilton Tato. Nós estamos vivendo um momento ímpar, né, portanto, assim, no Brasil. O Brasil está presidindo o G20 este ano. Nós vamos ter a COP30 em Belém o ano que vem. A COP30, na sua própria agenda, ela vai obrigar os países a rever as suas obrigações, os seus compromissos do ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa, o que é que eles vão fazer, né, que medidas que vão adotar. E, portanto, o Brasil tem a oportunidade de, no enfrentamento da crise climática, né, buscar saídas que venha repensar o próprio modelo de desenvolvimento no Brasil, que seja inclusivo, que seja justo, né, do ponto de vista tanto da diversidade étnica, cultural do país, como também do ponto de vista regional. Então, é um momento que a própria sociedade brasileira precisa participar mais, acompanhar mais de perto, porque à medida que a gente tem o governo tocando uma agenda, aqui no Congresso às vezes não dialoga perfeitamente com tudo isso que a gente vê como oportunidade e como necessidade para o Brasil fazer. E é na política que a gente vai enfrentar esses desafios e aproveitar essas oportunidades. Então, né, seria muito legal fazer esse debate e a gente incentivar cada vez mais a participação dos cidadãos, de toda a sociedade, para acompanhar de perto a atividade aqui dentro do Parlamento. Muito bem. Por meio de programas como esse é que a gente aproxima o cidadão dos nossos debates. Agradeço muito a participação dos senhores.
Eu conversei com a deputada Socorro Neri, do PP do Acre, e com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, sobre a chamada Pauta Verde para este ano legislativo aqui na Câmara. Quer saber mais sobre este tema? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.